Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa aula de Geografia e vamos abrir na página 309. Coloquem aí a data de hoje, tá? A gente vai falar hoje sobre os deveres de todo cidadão. Só que antes da gente começar, eu gostaria de recapitular com vocês algumas coisas que nós falamos na aula passada de Geografia, tá? Todas as pessoas têm direito aos serviços públicos. O que são esses serviços públicos, tá? É tudo aquilo que pertence à população, que é mantido pelos impostos que todos nós pagamos mensalmente ou anualmente, tá? Além de ser também aquilo que nós temos o dever de respeitar e preservar para que tais patrimônios, né, continue fazendo parte da nossa cidade, tá bom? E os governos municipais, estaduais e federais, quando eles arrecadam impostos e pagam esse serviço público, eles são responsáveis por esse fornecimento, tá? Então, os governos, eles recebem esses impostos e ficam responsáveis por manter esse serviço público à população, tá? Então, nós vimos também que o governo, ele paga alguns desses serviços são feitos pelo governo e já outros são por empresas particulares e fiscalizadas pelo governo. Um exemplo, a SEDAI, a Light, nós já falamos sobre esse serviço. Alguns serviços são pagos por tarifas mensais e tem as tarifas anuais. Mensais são aqueles impostos que vêm na conta, tá lá a tarifa lá dos impostos, todo mês, Light, SEDAI, e tem os impostos pagos anualmente, que é o IPTU, tá? O IPTU é lá no finalzinho do ano que se paga, tá? Os impostos devem ser utilizados para a melhoria da infraestrutura e do funcionamento do município. Nós já conversamos sobre isso também. E a gente pensou, será que esses recursos que tanto se arrecada estão sendo realmente utilizados para a melhoria da infraestrutura e o funcionamento do município? Será? E nós vamos falar sobre o patrimônio público que pertence a todas as pessoas e é o nosso dever zelar pela conservação, manutenção e qualidade desses serviços. Então, nós vamos falar sobre esse dever de todo cidadão na página 309, tá? É dever de todas as pessoas zelar pela conservação, manutenção e qualidade dos serviços públicos. Devemos estar atentos à destinação do dinheiro dos impostos, reivindicando melhorias quando elas forem necessárias. Também devemos utilizar esses serviços de maneira correta, não depredando ou desperdiçando o que é público. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo, devemos utilizar de modo adequado o transporte coletivo e os telefones públicos para que não sejam danificados e solicitar reparos quando for necessário, tá? A figura aí número 2. Devemos colaborar com a limpeza das ruas e demais espaços públicos, como praças, escolas e hospitais, e solicitar a limpeza dos lugares quando for necessário. A figurinha número 3. Devemos usar sem desperdício a água e energia elétrica, tanto em nossa moradia como nos espaços públicos. Então, aí fala dos nossos deveres e de zelar pela conservação do espaço público. E a gente, ao cumprir esse dever, tá? Estamos contribuindo para que os direitos de outras pessoas sejam respeitados. Porque se é um espaço público, todos têm acesso. Então, se eu não respeito esse espaço, se eu não cuido desse espaço, o outro não tem o direito de aproveitar esse espaço, tá? Então, a gente está zelando, a gente está respeitando esse direito do outro também.
tá? Página 310. Respeito ao patrimônio público. O patrimônio público é composto por todos os bens móveis e imóveis que pertencem à população, como ambulâncias, ônibus, praças, ruas, hospitais e terminais rodoviários. Ele pertence a todas as pessoas porque é adquirido com o dinheiro dos impostos pagos pela população. Portanto, mantê-los em bom estado de conservação garante que todos possam fazer uso deles. Ou seja, respeitar o patrimônio público é também uma maneira de demonstrar respeito pelas outras pessoas. No entanto, quando um patrimônio é mal cuidado, depredado ou não recebe manutenção, muitas vezes deixa de cumprir sua função, ou seja, deixa de prestar o serviço necessário à população. Além disso, ele acaba perdendo seu valor, causando desperdício de dinheiro público, pois será necessário conservá-lo ou substituí-lo. Veja esse exemplo aí. É uma manutenção, é uma estátua degradada com tinta localizada próximo ao País de Tóquio, em Paris, na França. A manutenção do patrimônio degradado gera gastos que poderiam ser utilizados para suprir outras necessidades da população. Às vezes as pessoas acham que é só uma estátua, né? Não quer dizer nada. Vou degradar, eu vou pichar, né? Não vale nada, não tem nenhum sentido. Mas, gente, esses patrimônios, eles permitem a observação e o estudo das características sociais e culturais do período em que foram construídos, né? Como o museu, uma estátua como essa conta uma história, tudo. Todos esses museus, essas estátuas, esses patrimônios históricos, eles contam a história do nosso país, da nossa região. Então, a gente precisa cuidar e respeitar esse espaço. Não pode fazer sentido para você, mas faz sentido para outras pessoas e é um patrimônio público, tá? De todos, não é só seu que você pode ir lá quebrar. Essa aqui é minha caneta, eu comprei com meu dinheiro, eu vou lá e quebro, é minha. Outra coisa é um patrimônio público que todos têm acesso e você vai lá e picha e quebra. Não faz sentido, tá? 311. Alguns patrimônios particulares, como escolas ou quadras de esportes em condomínios, também servem para uso de todas as pessoas que têm acesso a eles. Assim como os patrimônios públicos, esses lugares e os bens que existem neles precisam ser cuidados e respeitados para que todos possam utilizá-los. Então, gente, não é só aquele patrimônio público, né, que o governo cuida, paga, né, para poder reestruturar. Não, é o nosso condomínio também. Eu moro num condomínio, eu tenho áreas comuns. Se eu começo a quebrar essas áreas que são comuns a todos, estarei também desrespeitando esse espaço e ao outro também, tá? Vamos ver aí alguns exemplos. Tem uma quadra de esportes aí, todo mundo, né, muito feliz, tá tudo limpinho, né? Então tá aí, ó. Com respeito e cuidados, todos podem usar a quadra de esportes de uma escola. Então, a questão de você pichar, quebrar, além de você não estar respeitando o outro, você mesmo não pode mais usar, tá? Quantas vezes acredito eu que a tia Andréia fala para vocês, não chutem a bola de vôlei, né? Por que não pode chutar a bola de vôlei? Ela explica para vocês. E aí você vai lá e chuta a bola de vôlei, aí daqui a pouco não tem bola, entendeu? Então, a gente precisa cuidar desses objetos e dessas áreas que são comuns a todos, tá? Outra foto. Os cuidados com materiais de uso coletivo, como os livros de uma biblioteca, são importantes para que todos possam usá-los. Nossa, gente, isso é muito importante. Tem pessoas que pegam o livro, jogam em qualquer lugar,
comem perto do livro e deixa cair água, ou deixa cair algum suco, alguma coisa, rasga o livro, né? Gente, vamos ter cuidado, porque o outro vai usar aquele livro. Então, você não tem o direito de fazer isso com o livro que você pega emprestado ou de alguém, ou pior ainda, da biblioteca, tá bom? Letra A, vamos conversar aí, são 3 conversas que a gente vai ter aí, tá bom? Letra A, os patrimônios públicos e particulares retratados nas fotografias das páginas 310 e 311 estão sendo respeitados? Então, gente, a primeira foto não foi respeitada, né? Que tá pichada com tinta, enfim. As da 311 estão sendo utilizadas de maneira respeitosa, tá todo mundo feliz utilizando esses espaços, verdade? Letra B. Em sua opinião, o patrimônio público do município onde você mora é respeitado por todos os moradores? Se a sua resposta for negativa, como isso poderia melhorar? Então, gente, isso aí é uma opinião de vocês em relação ao bairro de vocês, né? Então, a gente precisa fazer, se a resposta for negativa, a gente pode fazer uma campanha de como a gente pode conscientizar as pessoas de usar esse espaço, de respeitar esse espaço. Por acaso, se você vê um coleguinha de vocês quebrando alguma coisa, você fala, colega, não faz isso, né? Isso é importante para outras pessoas. Cada um fizer um pouquinho, fizer a sua parte, a gente não tem esse problema, tá? Letra C. De que maneira você demonstra respeito pelo patrimônio público do município em que você mora? E o patrimônio da escola. Então, a escola é o nosso espaço comum. Muitas pessoas utilizam esse espaço. Então, se torna um espaço público. Não é um patrimônio público que o governo vai lá e faz as melhorias, né? Não, é a escola que faz. Não é um patrimônio público, mas é um espaço público onde muitas pessoas convivem nesse espaço, tá? E de que maneira você demonstra respeito por esse patrimônio, tá? E de que maneira você demonstra respeito por esse lugar? Então, você colabora com a limpeza dos espaços públicos? De que maneira você colabora, tá? Coloca aqui nos comentários. Eu vou ler, hein? Cada um vai, além de você responder essa pergunta, você vai fazer uma frase, tá? Eu gostaria que vocês fizessem uma frase, escrevam no caderno essa frase. Coloquem a data de hoje, escreva no caderno a frase que você vai fazer, tá? Cada um vai elaborar uma frase com dica de cidadania. Você vai dar uma dica para as pessoas. Então, quando você coloca aqui no comentário, você está dando dica para outras pessoas. Isso é muito importante, tá? Então, qual é a dica que você pode colocar aí com base de tudo que a gente já conversou aqui, tá? E vai deixar aí nos comentários. Um exemplo: devemos conhecer e cumprir os nossos deveres, todos podem colaborar para construir um mundo melhor. Enfim, elabora uma frase, coloca a data no seu caderno, elabora uma frase legal de incentivo para as pessoas e de tudo isso que a gente conversou até aqui sobre conservação do espaço público, sobre direitos e deveres, tá? Coloquem aqui e vamos conscientizar outras pessoas a fazer o mesmo, tá bom? Página 312. Atividades. Gente, essas atividades aí estão tranquilas de fazer. Vocês podem fazer, dê um pause, façam e depois volta para a gente corrigir, tá? Número 1. Observe o quadro abaixo. Em seguida, siga os comandos e descubra as dicas para utilizar os serviços públicos de maneira correta no dia a dia. Depois, complete as frases. Então, nós vamos corrigir, tá? Você vai pegar o código, tá vendo? Ó, letra A, mantenha. Aí tem o código C1, né? Que tá lá. C1 é li. B1 é G. D7 é
2. Então, ligados, ok? Mantenha ligados somente os aparelhos elétricos que estiver utilizando no momento, ok? Letra B. Feche a torneira da pia do banheiro quando estiver escovando os dentes. Letra C. Apague a luz ao sair de um ambiente. Letra D. Aproveite a luz do sol para não precisar acender as lâmpadas durante o dia. Então, gente, são atitudes corretas que a gente pode tomar no nosso dia a dia, tá? Número 2. Qual das atividades descritas na atividade anterior você tem em seu dia a dia? Converse com seus colegas e professor. Então, você pode fazer um círculo na frase, aí no livro de vocês, na frase que você tem de atitudes que você tem no seu dia a dia, tá bom? Número 3. Escreva outras sugestões para conservar a utilização de serviços públicos sem desperdícios em seu dia a dia. Gente, esse número 3 pode ser uma coisa que você já faz no seu dia a dia, tá? E que a gente podia até estar compartilhando aí em turma, tá? Mas, como não tem como, então você vai escrever uma sugestão que você já faz no seu dia a dia, tá? Para utilizar, para conservar ou utilizar o serviço público sem desperdiçar, sem um desperdício em seu dia a dia, tá bom? Então, bota aí a sua sugestão, ok? Mais atividades. Então, gente, essas páginas 315, 316, 317, 318 são exercícios de revisão. Ou seja, se é revisão, vocês já viram essa aula, vocês conseguiram aprender essas atividades. Então, vocês podem fazer tranquilamente. Então, deem um pause e façam. É uma maneira de você estar estudando e exercitando o que você aprendeu. Bom? Número 1. Relacione as paisagens dos bairros retratados nas fotografias com os itens a seguir, que indicam a ausência ou presença de serviços públicos. Depois preenche o quadro abaixo. Então, nós vamos relacionar essas paisagens aí, essas fotografias, né, com os itens que estão lá em cima, que é falta de iluminação pública, pavimento da rua, enfim. Então, a gente vai relacionar lá embaixo, no quadrinho abaixo. Fotografia A. O que a gente consegue ver nessa fotografia A? Falta de iluminação pública, eu não estou vendo nenhum poste aí de iluminação. E aí tá de dia. Então, se estivesse à noite, a gente não estaria nem conseguindo ver uma foto, tá? A ausência de coleta de resíduos, que é o lixo. Olha aí, gente, lixo aí, tá? Você consegue ver que não tem uma coleta de lixo. Falta de pavimentação. Está aí, sem asfalto, com buraco, esgoto a céu aberto, então falta de pavimentação. Na fotografia B, tá bem diferente, né? Então, a gente já tem a pavimentação da rua, tá? Aí, ó, o asfalto lisinho. Coleta de lixo, você não vê nenhum lixo aí exposto. E aí tem a iluminação pública, que aí tem um poste, tá? A foto foi até tirada à noite, tá bom? Página 316. Com um colega, pesquise em livros, revistas ou na internet imagens de paisagens de diferentes bairros. Escolha uma delas e responda as questões a seguir. Então, você precisa pesquisar uma imagem e observar essa imagem e responder essas perguntas. Eu vou compartilhar uma imagem com vocês. Essa imagem, tá? É a imagem do centro do Rio de Janeiro, ok? Então, eu vou responder, porque aqui esse exercício é uma resposta pessoal que vai de encontro ao que vocês estão observando, tá? Então, eu vou dar o exemplo
dessa fotografia. Então, você vai pegar a fotografia que você pesquisou e vai colar bem em cima assim do livro, na pontinha do livro, tá? Não em cima do que está escrito no livro, mas lá em cima na parte branquinha. De forma que não danifique o seu livro, mas que tenha a imagem aí. Você pode grampear também, não tem problema, tá? E vamos responder as perguntas. Eu trouxe essa imagem para dar como exemplo, tá bom? É uma foto do centro do Rio de Janeiro, tá? E eu vou responder as perguntas com essa imagem, tá? Lembrando que todas as perguntas é resposta pessoal de vocês, da imagem que vocês selecionaram. Letra A. A paisagem mostra elementos de outras épocas? Se sim, que elementos são esses? Então, elementos de outras épocas. Aqui, ó, os arcos da Lapa, é bem antigo, tá? São de outras épocas e que permanece aí até hoje. Dentre outras, né? Casas, prédios antigos, ok? Na centro da cidade tem bastante. Letra B. A paisagem revela transformações ocorridas recentemente? Se sim, que elementos mostram isso? Então, essa praça aqui ela foi revitalizada há pouco tempo, tá? Prédios mais modernos, tá vendo aqui grandão? Prédios modernos, dentre outras construções inacabadas que existem aqui nas fotografias, tá? C. As transformações recentes foram feitas pela ação da natureza ou pela ação do ser humano? Cite o exemplo. Então, se eu citei lá em cima que sobre as transformações recentes, que foi a praça revitalizada, que são algumas construções inacabadas, tá? Eu não estou vendo nenhuma transformação aqui que seja pela ação da natureza nesse momento, uma transformação recente pela natureza. Eu estou vendo pela ação do ser humano. Construções são feitas pela ação do ser humano, né? Tá? Que é a revitalização da praça, algumas construções que estão inacabadas, que estão sendo feitas, né? Enfim. Letra D. Algumas das transformações observadas na paisagem pesquisadas acontecem de maneira semelhante no lugar onde você mora? Se sim, cite qual? Então, na maioria dos bairros, né, uma das transformações que mais a gente vê são prédios sendo erguidos, tá? Então, aí você vai fazer a sua resposta pessoal, que é de acordo com o bairro onde você mora, tá bom? Número 3. Em seu dia a dia, você e seus familiares ou responsáveis produzem diversos resíduos sólidos, o lixo, que podem ser reciclados. Com a ajuda de um adulto que mora com você, classifique os resíduos que você geralmente descartam de acordo com suas respectivas lixeiras. Então, são também uma resposta pessoal, tá? Então, que eu geralmente descarto papelão, tá? Descarto. Vidro, tá? Que é aquele vidro de azeite, essas coisinhas assim. E os plásticos, né? Garrafa PET, embalagem de plástico, eu costumo separar. Então, essa é uma resposta pessoal de cada um, ok? Número 4. Observe as fotografias a seguir e escreva quais atitudes podem ser tomadas para evitar o desperdício de água e energia elétrica. Então, aí tem algumas fotos e você vai escrever ao lado o que está acontecendo aí, que atitudes que essas pessoas estão tendo para evitar o desperdício de água e energia elétrica. Alguns a gente já até comentou, né? A primeira foto, fechar a torneira da pia quando estiver escovando os dentes. Tem gente que escova o dente e deixa a torneira lá aberta, né? Então, fechar a torneira. A segunda, essa foto, né? Aproveitar a luz do sol, que não precisa acender as lâmpadas durante o dia, né? Porque tem a luz do sol. Um exemplo, eu estou gravando aqui, estou gravando de dia, tem a luz do sol, eu não preciso acender a luz desse ambiente, entendeu? Terceira figura, tem uma pessoa aí com uma descarga, tá? Então, tá querendo dizer o quê? Para a gente não acionar a descarga do vaso sanitário sem a necessidade, ok?
ok? E a terceira é um ambiente aí iluminado, né? Parece que já está à noite, o ambiente está fechado, não sei. Mas está aí com tudo ligado, mas não tem ninguém aí. Então, o que está querendo dizer? Tá para apagar a luz ao sair de um ambiente. Então é isso, meus amores. Não esqueçam de colocar essa frase aí no seu caderno e mandar aqui, colocar aqui nos comentários, tá? Vamos conscientizar outras pessoas, vamos dar dicas para outras pessoas, que isso é muito legal, isso é muito importante, tá bom? Vamos multiplicar aí. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.